Fala, meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu vou começar aqui hoje uma experiência diferente. Eu vou começar a usar esse espaço que saio de casa, tô indo trabalhar, tô indo pro meu escritório e gravar alguns vídeos para vocês, tá? Fiquem tranquilos, eu não vou... Esse é o último momento que você está me vendo aqui olhando para você, olhando para a câmera, porque eu vou dirigir, eu vou olhar para frente, concentrar no trânsito e como se eu tivesse alguém aqui do lado e estivesse conversando, beleza? Então, por aqui tudo dentro da responsabilidade. Então vamos lá, vou começar agora, até porque isso aqui nos Estados Unidos, algumas questões de trânsito aqui, para você ter ideia, chega a dar prisão perpétua, né? Então, se o cara mata alguém no trânsito, por exemplo, tem casos aqui de gente que pegou prisão perpétua por conta de acidente de trânsito. Muito, muito louco isso, né? Louco, mas se você pensar bem, quando você cria um ambiente em que as coisas têm severas consequências, as pessoas não dão mole, os acidentes reduzem, não ficam acontecendo. Aliás, no Brasil também é assim, um exemplo disso é a lei seca, que realmente a gente pode até não gostar, mas que ela reduziu muito a quantidade de vítimas aí do trânsito. Por quê? Quanto mais severas são as consequências dos atos ruins, menos problemas acontecem, entendeu? Não tem nada a ver com o povo americano ser super educado, com ser uma gente fina, elegante e sincera. Não, nada disso. É porque aqui as consequências são pesadas mesmo, tá? Mas enfim, vamos lá. Então, focado aqui no trânsito, a ideia dessa nossa conversa aqui comigo dirigindo é falar para vocês, dialogar algumas coisas que independem de eu ficar consultando dados e tudo mais, tá? O que depende de dados, depois eu coloco aqui embaixo, tudo, mas é um negócio meio sem roteiro, entendeu? Espontâneo mesmo, para poder dividir com vocês questões da experiência, na prática do dia a dia do trabalho com o holding familiar, né? E aí eu quero dividir com vocês experiências do dia a dia, no atendimento do escritório, em relação aos tributos, em relação à fase de conquista de cliente, enfim, todos os momentos referentes ao trabalho com holding familiar. E eu queria começar por uma experiência muito recente que eu tive, que aliás ela não foi uma experiência própria minha, né? Mas aí foi de uma colega aqui que é do nosso curso prático, né? Ela teve um problema aqui, eu não conversei com ela antes, não estou autorizado a mencionar o nome, nada disso, mas ela é da cidade de Sinop, no Mato Grosso. Olá, Márcio, tudo bem com você? Aqui é a Márcia Piovesan, advogada em Sinop, Mato Grosso, aluna do curso prático. Trabalho com holding familiar há aproximadamente 3 anos e nos deparamos com esse absurdo que está acontecendo aqui em nossa cidade por parte da Prefeitura. Protocolamos o recurso administrativo e vamos despachar com o procurador. Pretendemos mantê-los atualizados de todos os passos administrativos da Prefeitura, para que possamos ajudar outros colegas a enfrentarem esse problema, se com ele se depararem. E o que aconteceu com ela foi o seguinte: ela fez a holding, tá? Constituiu a holding, passou para holding os imóveis daquela família, integralizou esse capital social referente ao valor dos imóveis pelo valor constante da declaração de imposto de renda, tal qual a gente orienta, tudo redondinho, né? Só que a prefeitura veio com uma doideira que eu fiquei, assim, estarrecido, né? Ela dizia o seguinte: olha, estou apurando aqui, eu não vou lembrar agora os valores exatos, tá? E também pouco importa a situação. Estou apurando aqui que o valor de mercado deste bem imóvel eram 3 imóveis, 2 ela disse que estava ok e 1 ela empipinou, tá? Porque era o que tinha a maior diferença entre o valor de mercado e o valor que estava na declaração, o valor escriturado. E ela disse em relação a isso o seguinte: olha, a prefeitura, estou apurando aqui que o valor de mercado desse imóvel é, digamos, 1 milhão, tá?
E você está fazendo pelo valor que está na declaração de imposto de renda, está fazendo por 300 mil, né? E aí o que acontece? Quando ela fez isso, a prefeitura diz o seguinte: olha, então eu vou conceder imunidade tributária só sobre os 300 mil. E vou te cobrar o IPTU sobre a diferença. O IPTU é mole, desculpem. E eu vou te cobrar o ITBI sobre a diferença. Sobre os 700 mil de diferença que você não está integralizando. E aí foi interessante porque é o seguinte: isso foi uma confusão criada porque eles fizeram o seguinte. E como fundamento dessa decisão, eles apresentaram uma discussão que está sub judice, né? É um recurso extraordinário que está pendente de julgamento e já com repercussão geral decidida sobre ele, na relatoria do ministro Marco Aurélio de Mello. Isso eu vou dar um jeito de colocar aqui para vocês aqui o número do RE, até para vocês acompanharem tudo. Que o exemplo desse RE, ele é completamente diferente do que a prefeitura lá de Sinop tentou fazer. Mas esse exemplo eu também quero discutir aqui com vocês para depois voltar em Sinop. Esse RE tem origem no município de Santa Catarina, tá? Em que a empresa foi constituída com capital social de 24 mil reais. Eram 4 sócios, tá? Era uma holding familiar, constituída com capital social de 24 mil reais e 4 sócios. 6 sócios. 6 sócios. Onde cada sócio estava integralizando o capital social com 4 mil reais. Mas o cara tentou ali, e aí não foi a família, lógico, mas o profissional que montou a holding para eles, tentou dar um verdadeiro migué. Eu não sei quantos ele conseguiu fazer antes desse, mas o que ele fez foi dar um verdadeiro migué. Ele não fez a integralização do capital social pelo valor constante da declaração de imposto de renda, não. Ele fez ao léu. Então ele falou assim: olha, esse sócio aqui vai pagar 4 mil reais, para a sociedade, por estar integralizando as suas 4 mil cotas através dos imóveis tal. Aí ele elegava uma carambada de imóveis. No total dos 6 sócios, eram 18 imóveis, que só pelo valor de aquisição, nem era o valor da declaração de imposto de renda, o valor de aquisição dava quase R$1 milhão. 18 imóveis. E ele dizia que cada um estava dando aquele mundaréu de imóvel ao léu para integralizar cada um 4 mil reais. Assim, em 6 sócios, cada um 4 mil reais. Sabe, um migué. Aquilo foi um migué, literalmente um migué, né? E aí, para minha surpresa, esse migué teve guarida pelo Ministério Público, que deu parecer favorável em primeira instância. Então vamos só recuperar. Antes de chegar na justiça, a prefeitura daquele município negou, falou: olha, só vou te dar imunidade tributária sobre o que você está integralizando de cotas. Mas não é igual a Sinop fez sobre o valor de mercado, né? É porque eles dizem o seguinte: olha, você está dizendo que está integralizando 4 mil cotas, 4 mil reais em cotas, eu só vou te dar isenção sobre 4 mil reais, né? E eu ainda vou apurar o valor de mercado, aí não importa. Mas se você está dizendo que só vai integralizar 4 mil reais, ele já está dizendo que que esses imóveis valem, cada um deles já vale muito mais de 4 mil reais, eu vou te dar isenção só sobre a diferença. E aí eu vou te falar uma coisa: na minha opinião, está corretíssimo esse município. Até porque no contrato social, inclusive, está dizendo que ele paga para a sociedade, tá? Pagamento é contraprestação, tá? Pagamento é contraprestação. Paga para a sociedade através dos imóveis tais e tal. Então, quando ele pagamento é a contraprestação de alguma obrigação, tá? Então, se você está pagando, isso já atrai a incidência do ITBI, porque é um ato oneroso. Ou seja, o pagamento, ele é a onerosidade esperada como requisito para haver a incidência do ITBI, tá? Não vamos dificultar muito, vamos só pegar esse entendimento. E aí o que acontece?
esse município estaria corretíssimo. Só que aí a pessoa foi para o Poder Judiciário, fez um mandado de segurança. No mandado de segurança, o Ministério Público Estadual se manifestou dizendo que estava de acordo com a concessão do REACH, né, para poder garantir a imunidade tributária. E para mim está errado o Ministério Público. E veio a sentença de primeira instância e confirmou o que disse o Ministério Público, que era imunidade tributária sim. E para mim está errado o juiz de primeira instância. Não tem imunidade tributária aí, né? Aquilo ali foi um migué. E o Poder Judiciário estaria amparando o migué. A gente não defende que o Poder Judiciário se manifeste contra as coisas que são corretas. Contra o migué também não dá certo, né? E aí a pessoa, então, o município recorreu, e aí sim o Tribunal de Justiça de Santa Catarina corrigiu e falou a mesma coisa que a Prefeitura. Vai ter imunidade tributária só sobre a diferença, sobre o restante já de ser só sobre a parte efetivamente integralizada de cotas, que são os R$4.000 cada um, e o restante vai incidir tributo. E esse recurso tramitou, foi parar no STF e foi dada a repercussão geral, um recurso do particular, tá? Porque a municipalidade nesse momento está ganhando. E ele foi parar no STF, onde o Marco Aurélio, se bem que o Marco Aurélio tem que tomar cuidado, a gente não pode chamar de Marco Aurélio nem de você, né? Não sei se vocês lembram lá do caso da advogada. Vossa Excelência, ministro do Superior Tribunal Federal Marco Aurélio de Mello, ele gravou com a cláusula de repercussão geral num acórdão, que esse foi o voto dele, foi seguido por praticamente todo mundo, num acórdão que ele é simples, ele não enfrenta nada, ele só diz, reconheço a repercussão geral e ponto, acabou, não teve ainda análise de mérito e está lá pendente de julgamento. O fato é que esse caso não tem nada a ver com a Prefeitura de Sinop. E sobre o caso de Sinop, ainda tem mais dois raciocínios que precisam ser feitos. O primeiro, aliás, antes desses dois é o seguinte, o primeiro antes do primeiro, né? O raciocínio preliminar é dizer o seguinte, olha, não tem nada a ver esse caso, não tem nada a ver alhos com bugalhos, não tem nada a ver esse caso aqui, onde alguém tentou dar esse migué, comigo que estou fazendo tudo certinho. Esse migué está sendo tributado a diferença. Então a primeira coisa a discutir com a Prefeitura de Sinop, enxergando que os casos são diferentes, é entender o seguinte, olha, primeiro, fazer a integralização pelo valor que está na declaração de imposto de renda não é um ato de tentativa de burlar o fisco, não é um direito, é um exercício regular de um direito. E por que é um exercício regular de um direito? Porque está na lei. Porque a lei diz assim, eu vou botar para vocês a lei aqui. A lei diz assim, tá? Artigo 23 da Lei 9249, se eu não me engano, acho que é de 95, tá? E também tá no decreto do regulamento do imposto de renda, o RIR, tá? Aí eu acho que é o 142. Se não tiver, eu vou botar aqui embaixo, vou corrigir. Que tá lá dizendo que cabe ao particular escolher se vai fazer pela declaração de imposto de renda, né? Pelo valor constante da declaração de imposto de renda, ou se vai fazer pelo valor de mercado. Isso está na lei, tá? É uma faculdade da pessoa física que está na lei. A lei autoriza isso. E por que isso está reproduzido no decreto do imposto de renda? Porque é o seguinte, está reproduzido o mesmo texto da lei no decreto regulamentador do imposto de renda, porque diz assim, se você decidir fazer pela declaração de imposto de renda, também não paga ganho de capital. Entendeu? E quando a gente faz o nosso movimento pela declaração do imposto de renda, a ideia é que não tenha, então, a incidência, além do ITBI também não tem incidência do ganho de capital. Então esse é o primeiro elemento a contar lá para a Prefeitura de Sinop, né?
falando assim, ó, tá tudo errado, vocês estão analisando áreas como gás, isso aqui e tudo mais, e eu não cometi aqui nenhum tipo de tentativa de burla do fisco, de elisão fiscal, nada disso, eu pratiquei o exercício regular de um direito, tá? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa bem interessante é o seguinte, lá em Sinop, a nossa colega, ela fez tudo muito redondinho, tudo muito certinho, tá entendendo? Tudo dela estava redondo. Tirando algumas questões ali que a gente já até conversou, de procedimentais, questões empíricas mesmo, que eu acho que dá menos problema, fazer de outro jeito e tudo, até orientei ela depois. Mas assim, do ponto de vista técnico, ela estava perfeita, irretocável o trabalho dela, tá? Então, foi lá a nossa colega e fez aquele trabalho, e eu falei para ela assim, ainda tem outro detalhe aqui, ainda tem outro detalhe que a gente precisa tentar. Digamos que a prefeitura se arvora em cima do argumento dela e que é isso mesmo, só vai dar imunidade sobre a diferença, tudo. Tem um problema aí que é o seguinte, sobre que ela vai dar imunidade só sobre a parte integralizada e que tem que apurar a diferença em cima do valor de mercado. Vamos lá. Digamos que o imóvel seja 1 milhão e que você esteja transferindo para dentro da sociedade 300 mil, tá? 300 mil. Então, o que você está fazendo? Esta diferença de 700 mil, qual é o título qual é a natureza jurídica do ato pelo qual ele está saindo do patrimônio da pessoa física e ingressando na pessoa jurídica? Na minha concepção, não tem onerosidade, porque você não está pagando nada. Diferente lá do caso do Miguel, né? Do caso do Miguel, que disse, paga para a sociedade, aqui não, aqui tá, utiliza seu imóvel tal para integraliza o capital social por meio do imóvel tal. Se qualquer autoridade diz que há uma diferença, este ingresso do patrimônio excessivo na pessoa jurídica teria natureza não onerosa. E se tem natureza não onerosa, não há incidência de TBI. Não há incidência de TBI, deveria ser outro imposto, deveria ser o ITCMD a ser apurado pelo Estado. Mas uma coisa é fato, não há incidência de ITBI. Por quê? Porque é um requisito, uma condição sine qua non, tá? Como se fosse uma receita de bolo, tá? Que se faltar um dos elementos, o bolo desanda, o bolo não nasce. A obrigação tributária é igualzinha. Ali a receita, se faltar um grão de qualquer ingrediente, a obrigação tributária não nasce, o bolo desanda. E aqui, nesse caso, está faltando um ingrediente fundamental, que é a onerosidade. Então, esse suposto excedente de imóvel, ele entra na sociedade, tá? Ele entra na sociedade a título gratuito. Então, o máximo que poderia, ainda que por um absurdo, tá? Se pensar, seria o seguinte, olha, a autoridade municipal enxerga que existe uma diferença e comunica à autoridade estadual para verificar se há ou não interesse em tributar. E aí, lá no Estado, a gente defenderia, falando assim, olha, não há interesse em tributar, porque realmente não há excedente. Tá entendendo? Dizer que há excedente, retirar do particular, é essa faculdade que a lei dá. Tá? É afrontar a regra legal. E aí, nesse pé está hoje, né? E isso aqui hoje nós vamos deixar em aberto, mas é uma experiência que aconteceu, porque eu lamento profundamente, né? Porque esse procurador, se ele fosse menos ignorante sobre esse assunto holding, ele jamais faria isso, tá entendendo? Sabe por que os planos de saúde não se empoderam no Poder Judiciário? Porque os desembargadores são usuários do plano de saúde, porque as mães dos juízes são usuárias de planos de saúde, entendeu? É só por isso. Então, se esse procurador que deu essa decisão fosse um pouco menos ignorante sobre esse assunto, eu tenho certeza que como a família dele, cada um na família dele ia ter holding, ele jamais se manifestaria assim. Então, isso ainda é algo que nós vamos ter que enfrentar no dia a dia, esses problemas. Agora, o que eu sugeri lá para minha colega, para nossa colega, é que não fosse para o Poder Judiciário. Não fosse. Vamos primeiro tentar dar uma esgotada administrativa, conversar lá com a pessoa e tudo mais. E mesmo que a gente não consiga administrativamente
A minha sugestão é fazer, não ir para o Poder Judiciário ainda. Mesmo assim, não ir para o Poder Judiciário. A minha sugestão é que a gente, e essa sugestão eu dei para ela e estou colocando público aqui para você entender que não é migué. Tá entendendo? Que a gente não trabalha com migué, que a gente trabalha com soluções jurídicas smart, entendeu? Soluções jurídicas inteligentes, sempre buscando não envolver essa coisa que é o Poder Judiciário brasileiro, essa coisa amorfa e lenta, como um paquiderme, que é o Poder Judiciário brasileiro, né? Então, assim, a gente está sempre buscando alternativas. E neste caso, tá? Uma alternativa que a gente está buscando ali é fazer o seguinte: olha, vamos, se a prefeitura insistir em dar negativa para a gente, o que nós vamos fazer? Então nós vamos simplesmente alterar novamente os atos constitutivos. Vamos fazer pelo valor de mercado e vamos fazer a integralização total pelo valor de mercado e vamos registrar, e a prefeitura vai ter que dar imunidade. Porque é o total, não tem diferença, vai ter que dar imunidade. Aí você vai me perguntar, Márcio, mas e aí, como é que vai fazer com ganho de capital? E aí, depois que ganha a imunidade, depois que registrado o imóvel, não vão fazer uma retificação do valor do capital social na junta comercial. Simples assim. Vai devolver alguma coisa? Não. Nós vamos fazer uma retificação nos termos da lei, autorizado pela lei. Entendeu? É isso que nós vamos fazer. Já conversei, inclusive, com o pessoal de contabilidade, com a minha contadora sobre isso. E tudo isso é lícito fazer, é possível fazer, e sem causar nenhum tipo de turbulência, nenhum tipo de problema para a nossa colega e muito menos para o cliente dela. Tá? Bom, o importante desse caso ainda em aberto, e a gente ainda assim já trazer para cá, o legal disso é que a gente tem uma solução imediata, tá? E já o plano B desenhado. Então, se eu já tivesse a solução, a resposta dada pela administração pública, talvez esse vídeo de hoje não fosse tão completo para você. Né? E por isso que eu decidi gravar esse vídeo sobre esse assunto, mesmo com o assunto ainda em aberto na administração municipal. Por quê? Porque você já conhece aqui um pouco de como tem que trabalhar nesse caso, um pouco de como o advogado tem que se comportar. Ele tem que pensar o seguinte: quando surgir a adversidade, ele tem que desenhar a primeira ação, a primeira atuação dele, e já tentar criar os caminhos de plano B, entendeu? Então, assim, isso é o que a gente tem por hoje. O que eu te prometo é o seguinte: hoje está aqui para você as duas soluções possíveis criadas. Parece que o tempo ficou redondinho. Acabei de chegar aqui no meu trabalho, você me viu aqui, estava olhando aqui para a câmera de ré. Vou dar mais um pouquinho de ré aqui, pronto. Isso. Pronto, já cheguei, eu acho que o tempo bateu redondo. Enfim, então assim, hoje você ficou com essas duas possibilidades e enxergando como é o nosso trabalho na prática, que não é só alegria, não é só sorrisos. Para poder trabalhar nessa área, que ela é sensacional, transformadora de carreiras, que remunera muito bem, que não tem concorrência e tudo mais e tal, também a gente vai precisar desenvolver capacidade de dar soluções inteligentes, boas sacadas e tudo. E o legal dessa nossa comunidade lá no curso é que a gente troca muita ideia, a gente bate papo, não é mentoria, não é ensinamento meu, sabe? Não, pelo contrário, esse caso enriqueceu a minha carreira, enriqueceu a minha experiência. Tanto que eu estou começando esse modelo aqui, esse formato aqui, contando uma experiência que não é minha, porque isso me enriqueceu, foi um caso sui generis. Então, assim, eu queria dividir isso aqui com você e te prometo que vou te dar um update, vou te manter atualizado sobre os desdobramentos desse caso. Beleza? Comenta aqui embaixo, participa, distribui, faz com que essa mensagem chegue a outros colegas. Vamos popularizar esse tema. Quem sabe se um advogado na família desse procurador não passa a trabalhar com holding, passa a ensinar para ele que existe esse instrumento tão valoroso de
proteção do indivíduo em termos de planejamento da sua sucessão, da formação patrimonial da família. Beleza? A gente se encontra então no nosso próximo trajeto para casa. Até mais, tchau, tchau. Ou melhor, para o trabalho. Até mais, que para casa já de noite tudo fica ruim, a luz aqui vai ficar horrorosa. Mas vou fazer aqui nos trajetos de casa para o trabalho, vou gravando esses vídeos aqui para vocês, contando um pouco das nossas experiências do trabalho com holding familiar. Um forte abraço, fique com Deus, até mais.